acontece? Olha, eu mesma fiz pós-graduação e assim, eu me decepcionei, porque eu esperava que eu iria sair ali competente para sair atuando no mercado de trabalho, enquanto na verdade eu achei a pós-graduação muito teórica. E muitas das vezes ela, principalmente assim, eu recebo muitos alunos, por exemplo, eu tenho um curso de formação em terapia cognitivo-comportamental para psicólogos que querem utilizar a TCC como método de tratamento. É um curso seu? Isso, é um curso. E tem alunos ali que têm pós-graduação. E me dizem assim, Henriette, eu tinha professores que nunca nem tinham atuado direito na clínica, não tinham nem experiência. Porque o que acontece é as universidades, elas valorizam muito a questão academicista, a titulação. Então, às vezes, eu tenho um mestrado ou um doutorado em psicologia social, em psicologia organizacional. E eu fiz alguns atendimentos clínicos, mas não foram suficientes para eu ter uma experiência clínica. E às vezes eu nem era terapeuta cognitivo-comportamental, fui psicanalista. Aí daqui a pouco eu comecei a utilizar a TCC por algum momento. Mas como a graduação ela precisa cobrir aquela grade, ela vai colocar aquele professor. E aí ele vem com aquela grade, muitas das vezes rígida do MEC, não muito sensível ao mercado de trabalho. Você acha que a teoria está muito desconectada da prática? Olha... Você acha que assim, eu sou um doutor PhD de blá blá blá. Mas na prática você não usa isso. Você não pensa assim, tudo bem, eu sei que seu conhecimento é gigantesco, mas na prática não é bem isso que acontece. Você sente isso? Então, se a pessoa ela é doutor, mas ela está atuando, ela vai conseguir fazer bem essa junção. Agora, se ela só é doutor e é um pesquisador, aí ela vai ter dificuldade. Porque a gente tem psicólogos que são doutores, mas que estão atuando na clínica e sabem da realidade. Porque às vezes a gente recebe protocolos de tratamento que às vezes a gente tem que flexibilizar a realidade do cliente. Que não acontece tal como está ali no livro. Até porque o livro ele é estruturado de uma forma didática para que você venha aprender. Mas quando você chega na realidade clínica é diferente. Então você tem que flexibilizar algumas coisas. Que legal. Eu lembrei agora, você falando de uma psicóloga conhecida minha, que ela teve uma paciente que ela falou, tá? Que essa paciente ela era uma criança de 8 anos ou menos, que ela falou assim, velho, ela tem um quadro de psicopatia. E aí ela tipo assim, ela tentou ajudar essa criança, e aí pesquisava em livro, e aplicava em nada, e a menina era extremamente manipuladora. Ela falou assim, velho, eu vou encaminhar. Ela encaminhou a paciente para um colega dela, porque ela tentou buscar as teorias, tentou buscar a prática, pelo menos naquela época, e não conseguiu ajudar o paciente. Você acha que isso é um medo comum do psicólogo? Tipo assim, cara, eu não sei o que fazer, vou passar adiante, vou estudar, sei lá. O que você acha? Isso é muito comum acontecer, né? O psicólogo pegar um caso que não consegue dar conta. E o que acontece? Quando a gente não dá conta do caso, o que nós temos que fazer? Ou aperfeiçoar mais a nossa habilidade terapêutica, procurar uma supervisão, um profissional que talvez já tenha uma experiência maior naquele tipo de caso, ou você fazer mais cursos, ou ler um pouco mais, estudar para você ampliar o seu repertório de intervenção. Ou às vezes encaminhar mesmo. Encaminhar, porque assim como na medicina tem as especialidades, na psicologia também. Por exemplo, se você chega com uma dor de estômago e vai no cardiologista, ele vai te caminhar para um gastro. O óbvio. Sim. E você não é obrigado a saber tudo. O psicólogo, ele não tem que ter... Eu acho que talvez ele tenha muito essa pressão, né? De ter que dar conta de tudo. E não é assim que funciona, né? Exatamente. Eu sempre falo isso com os meus alunos. Quanto mais especialista você se torna, melhor é a sua mão de obra. Eu não atendo autista. E nem tenho muita experiência com esse público. Então, eu encaminho. Qual é o seu principal público hoje, assim? Hoje, meu principal público
tá entre adultos, trabalho com depressão, transtorno de personalidade borderline, bipolaridade, depressão, maior grupos de ansiedade com transtorno do pânico e adolescentes entre 16 a 19 anos.